Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 12, capítulo 12. Para você que está nos ouvindo, se inscreve no nosso canal, dá o teu joinha e se você quiser dar algum comentário, nós estamos aqui, somos muito pequenos, estamos ainda aprendendo viver na divina vontade. Amém? Fiat. Livro 12, capítulo 12. 14 de junho de 1917. Quanto mais a alma se despe de si, tanto mais Jesus a veste dele. Continuando o meu estado habitual, estava a pedir ao meu amável Jesus que viesse em mim a amar, a rezar, a reparar, porque eu não sabia fazer nada. E o doce Jesus, movido à compaixão pela minha nulidade, veio, ficando comigo a rezar, amando e reparando junto comigo, e depois me disse: Minha filha, quanto mais a alma se despoja de si, tanto mais há visto de mim. Quanto mais crê que não pode fazer nada, tanto mais faço eu nela e faço tudo. Sinto que a criatura põe em ação todo o meu amor, minhas orações, minhas reparações, etc. E para fazer-me honra a mim mesmo, vejo o que fazer. Amar, vou a ela e amo junto com ela. Quer rezar? Rezo junto com ela. Em suma, seu despojar-se de si e seu amor, que é meu, me amarram e me obrigam a fazer junto com ela o que quer fazer. E eu dou à alma o mérito do meu amor, de minhas orações e reparos, e com sumo prazer sinto repetir a minha vida, e faço descer a bem de todos os efeitos do meu agir, porque não é da criatura que está escondida em mim, mas meu. Capítulo 13. 4 de julho de 1917. Todas as penas das criaturas foram sofridas primeiro por Jesus. Quem faz a divina vontade está junto com Jesus no tabernáculo. Continuando o meu habitual estado, eu me sentia sofrer um pouco, e meu adorável Jesus, ao vir, se pôs diante de mim, e parecia que entre Jesus e eu havia muitos fios elétricos de comunicação, e me disse: Minha filha, toda a pena que a alma sofre é uma comunicação demais que a alma adquire. Porque todas as penas que a criatura pode sofrer, primeiro foram sofridas por mim, em minha humanidade, e tomaram lugar na ordem divina. E como a criatura não pode sofrer todas juntas, minha bondade se comunica pouco a pouco, e conforme as comunica, assim crescem as cadeias de união comigo. E não só as penas produzem este efeito, senão tudo o que a criatura pode fazer de bem. Assim se desenvolvem os vínculos de união entre eu e ela. Outro dia estava pensando entre mim no bem que as outras almas têm de estar diante do Santíssimo Sacramento,
enquanto eu, pobrezinha, estava privada desse bem. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, quem faz a minha vontade está junto comigo no tabernáculo e toma parte em minhas penas, nas friezas, nas irreverências, em tudo que as mesmas almas fazem ante a minha presença sacramental. Quem faz a minha vontade deve ter a primazia em tudo. Lhe está reservado sempre o posto de honra. Portanto, quem recebe mais bem, quem está diante de mim ou quem está comigo? Para quem faz a minha vontade, não tolero nem sequer um passo de distância entre eu e ela. Não, não divisão de penas ou de alegrias. Talvez a tenha na cruz, mas sempre comigo. Eis porque te quero sempre no meu querer, para te dar o primeiro lugar no meu coração sacramentado. Quero sentir o teu coração palpitante no meu, com o meu mesmo amor e dor. Quero sentir o teu querer no meu, que multiplicando-se em todos, me dê com um só ato as reparações de todos e o amor de todos. E o meu querer no teu, que fazendo minha, tua pobre humanidade, a eleva ante a majestade do Pai como minha vítima contínua. Capítulo 14. 7 de julho de 1917. Para quem faz a vontade de Deus, tudo está em ato presente. Estava fundindo-me em meu doce Jesus, mas me via tão miserável que não sabia o que lhe dar. E o meu sempre amável Jesus, para me consolar, disse-me: Minha filha, para quem faz a minha vontade não existe passado nem futuro, senão que tudo está em ato presente. E assim como tudo que fiz e sofri está tudo em ato presente, assim, se quero dar satisfação ao Pai, ou fazer o bem às criaturas, posso fazê-lo como se em ato estivesse sofrendo e obrando. Assim, o que pode sofrer ou fazer a criatura em minha vontade se unifica já em minhas penas e em minhas obras, e se fazem uma só. E a alma, quando quer testemunhar-me seu amor com suas penas, pode tomar as penas sofridas outras vezes, que estão em ação, e dá-mas para duplicar seu amor, suas satisfações a mim, e eu, ao ver o engenho da criatura que põe como em banco para multiplicar seus atos e ganhar interesses, para me dar amor e satisfação, para enriquecer principalmente, e não me deixar vencer em amor. Dar, darei-lhe minhas penas, minhas obras multiplicadas, para lhe dar amor e fazer-me amar. Capítulo 15. 18 de julho de 1917. A alma que vive na divina vontade, vive em Jesus e à custa dele. Continuando o meu estado habitual, eu tentei verter-me toda no santo querer de Jesus e pedi-lhe que ele derramasse tudo em mim, de modo que de não me sentir mais eu mesma, mas todo em Jesus. Então o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, quando a alma vive de minha vontade e tudo o que faz o faz em meu querer, eu sinto por toda a parte, sinto-a na mente, seus pensamentos correm nos meus, e como eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, ela se difunde junto comigo nas mentes das criaturas, e quando vê que me ofendem, ela sente minha dor, sinto-a em meu coração, mas bem sinto um batimento em dois em meu coração. E conforme meu amor se derrama nas criaturas, ela se derrama junto comigo e ama comigo. E se não sou amado, ela me ama por todos, para me corresponder no amor e me consola em meus desejos. Sinto e desejo da alma que vive em meu querer, em minhas obras, sinto as suas, em tudo. Assim pode dizer que vive de mim às custas de mim. E eu, meu amor, tu fazes tudo por ti mesmo e não tens necessidade da criatura,
Por que então amas tanto que a criatura viva em ti e do teu querer? E Jesus: claro que de nada tenho necessidade e faço tudo por mim mesmo, mas o amor para ter vida quer seu desabafo. Suponha um sol que não tem necessidade de luz, porque tem suficiente para si e para os demais. Mas havendo outras pequenas luzes, apesar de que não têm necessidade, as quer em si como companhia, para desafogar-se e para engrandecer-se as pequenas luzes. Que injúria não fariam as pequenas luzes se o rejeitassem? Ah, minha filha, a vontade, quando está sozinha, é sempre estéril. O amor isolado definha e se apaga. E se eu amo tanto a criatura, que a quero unida com a minha vontade, para fazê-la fecunda, para dar-lhe vida de amor. E nisto eu encontro meu alívio, porque só para desabafar no meu, criei a criatura. Para desabafar no meu amor, eu criei a criatura, não para outra coisa. E por isso é todo o meu empenho. Capítulo 16. 25 de julho de 1917. Jesus purifica a alma para admiti-la a viver em sua vontade. Continuando meu estado habitual, lamentava-me com Jesus e ao mesmo tempo pedia-lhe que pusesse fim a tantos castigos. E Jesus me disse: minha filha, lamentas-te. No entanto, é nada ainda. Virão os grandes castigos. A criatura se tornou insuportável. Sob os castigos, se rebela mais e nem sequer quer conhecer que é minha mão que castiga. Não tenho outros meios que usar e exterminá-la. Assim poderei tirar tantas vidas que empestam a terra e me matam a crescente geração. Portanto, não espere o fim por agora, senão sim outros males piores. Não haverá parte da terra que não seja empapada de sangue. Eu, ouvindo isto, sentia-me dilacerar o coração. E Jesus, querendo consolar-me, disse-me: minha filha, vem em minha vontade para fazer o que faço eu, e em meu querer poderás correr para o bem de todas as criaturas, e de dentro do sangue, onde nadam, poderás salvá-las, com a potência do meu querer, de modo que as trará lavadas por seu próprio sangue, com o selo de minha vontade. E eu, minha vida, sou tão má, como posso fazê-lo? E Jesus: você deve saber que o ato mais nobre, mais sublime, maior, mais heróico, é fazer a minha vontade e agir em meu querer. Por isso, a este ato, ao que nenhum outro poderá igualar, eu lhe dou alegria de todo o meu amor e generosidade. E enquanto a alma se decide a fazê-lo, eu, para lhe dar a honra de tê-la em meu querer, no ato em que os dois quereres se encontram para fundir-se um no outro e fazer-se um só, se está manchada, a purifico. E se os espinhos da natureza humana a envolvem, as destroço. Se algum prego a transpassa, isto é, o pecado, eu pulverizo-o, porque nada pode entrar de mal em minha vontade. E mais, todos os meus atributos a investem e lhe mudam a debilidade em fortaleza, a ignorância em sabedoria, a miséria em riqueza, e assim de todo o resto. Nos outros atos permanece sempre alguma coisa de si, mas nestes fica a alma despojada toda de si mesma, e eu a encho toda de mim. Capítulo 17. 6 de agosto de 1917. A divina vontade faz feliz a alma, mesmo no meio das maiores tempestades. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, e estando eu muito afligida pelas contínuas ameaças de piores castigos e por suas privações, me disse: minha filha, anima-te. Não te abatas demasiado. Minha vontade torna a alma feliz, mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar. Se bem as vê e as sente, o lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades,
mas é sempre sereno e com sol radiante, porque a sua origem está no céu, a sua nobreza é divina, a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma, que vive do meu querer, a conservo no mais íntimo do coração e digo: ninguém me toque, porque o meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. Capítulo 18. 14 de agosto de 1917. Jesus não fazia outra coisa que dar-se em poder da vontade do Pai, exemplo da santidade, de viver no divino querer. Encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus depressa veio e me disse: minha filha, eu não fazia outra coisa senão dar-me em poder da vontade do Pai. Se pensava, pensava na mente do Pai. Se falava, falava da boca do Pai, e com a língua do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Também o respiro respirava nele, e tudo o que fazia ia ordenado como ele queria. Assim eu podia dizer que a minha vida a desenvolvia no Pai, e eu era o portador do Pai, porque tudo encerrei em seu querer, e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem pelas ofensas que me faziam interrompia o meu curso, senão que sempre voava mais ao meu centro. E a minha vida natural terminou quando em tudo cumpri a vontade do Pai. Assim, tu, filha minha, se te deres em poder de minha vontade, não terás mais o pensamento de nada. A minha mesma privação, que tanto te atormenta e te consome, correndo em minha vontade encontrará o sustento. Meus beijos escondidos, minha vida em ti vestida de ti, em tua mesma batida de coração sentirás o meu ardente e dolorido. E se não me vês, sentes-me, meus braços te estreitam, e quantas vezes não sentes o meu movimento, meu alento refrescante que acalma teus ardores? Você sente tudo isto, e quando faz por ver quem te estreitou, quem te deu seu alento e não me vê, eu te sorrio e te beijo e com os beijos do meu querer, e me escondo mais em você, para te surpreender de novo e para te dar um avanço demais em minha vontade. Por isso, não me amargures com o afligir-te, senão deixe-me fazer o vôo do meu querer. Não se detenha jamais em ti, de outra maneira, impedirias a minha vida em ti, enquanto, com o viver do meu querer, eu não encontro impedimento e faço crescer e desenvolver a minha vida como quero. Agora, para obedecer, quero dizer duas palavras acerca da diferença do viver resignado à divina vontade e o viver no divino querer. Primeiro, viver resignado, segundo o meu pobre parecer, significa resignar-se em tudo à divina vontade, tanto nas coisas prósperas quanto nas adversas, olhando em todas as coisas a divina vontade, a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas, e que nem sequer um cabelo pode cair de nossa cabeça se o Senhor não o quer. Parece-me que é como um bom filho que vai aonde quer o pai, sofre o que quer o pai, rico ou pobre, lhe é indiferente, porque está contente só de ser o que o pai quer. Se recebe ou pede ordens de ir a alguma parte para o desempenho de alguma empresa, ele vai somente porque o quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso, deter-se para descansar, tomar o alimento, tratar como pessoas. Portanto, deve pôr muito do seu querer, apesar de que vai porque o quis o pai, mas em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer por si mesmo. Portanto, pode estar os dias, os meses longe do Pai, sem estar em todas as coisas especificada a vontade do Pai. Assim é quem vive resignado ao divino querer. É quase impossível não misturar a sua vontade no que faz.
Será um bom filho, mas não terá em todos os pensamentos, as palavras, a vida do pai retratada de todo nele. Porque deve ir, voltar, seguir, tratar com os outros, o amor fica quebrado, porque só a união contínua faz crescer o amor, e jamais se rompe, e a corrente da vontade do pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do filho. E naqueles intervalos, o filho pode habituar-se a fazer a própria vontade. No entanto, eu acho que é o primeiro passo para a santidade. Segundo, viver no divino querer. Queria a mão do meu amável Jesus para escrevê-lo. Ah, só ele poderia dizer tudo o belo, o bom e o santo do viver no divino querer. Eu sou incapaz. Tenho muitos conceitos na mente, mas faltam-me as palavras. Jesus meu, converte-te em minha palavra e eu direi o que posso. Viver no divino querer significa inseparabilidade, não fazer nada por si mesmo, porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo, não pede ordens nem as recebe, porque se sente incapaz de ir sozinho e diz: se queres que faça, façamos juntos, e se queres que vá, vamos juntos. Portanto, faz tudo o que o Pai faz. Se o Pai pensa, faz seus pensamentos, os do Pai e não faz nem mais um pensamento do que faz o Pai. Se o Pai olha, se fala, se age, se caminha, se sofre, se ama, também ela olha para o que olha o Pai, repete as palavras do Pai, age com as mãos do Pai, caminha com os pés do Pai, sofre com as mesmas penas do Pai e ama com o amor do Pai. Vive, não fora, mas dentro do Pai. Por isso, é o reflexo e o retrato perfeito do Pai, o que não é para quem vive somente resignado. A este filho é impossível encontrar sem o Pai, nem o Pai sem ele. E não só externamente, mas todo o seu interior se vê como entrelaçado com o interior do Pai, transformado, perdido tudo, tudo em Deus. Ó, os voos rápidos e sublimes destes filhos no querer divino. Este querer divino é imenso, a cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo, e a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos. Mas como ajuda e ama o mesmo Jesus, o que não pode fazer quem vive só resignado. Assim é quem vive do divino querer, é impossível fazer por si só, mas bem sente náusea de ser de seu obrar humano, ainda que seja santo, porque no divino querer as coisas ainda as menores tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, potência e beleza divinas, multiplicam-se ao infinito, e num instante faz tudo, e depois que fez tudo diz: não fiz nada, fez Jesus. E este é todo o meu contentamento. Que miserável qual sou, Jesus me deu a honra de ter-me no divino querer para fazer o que fez ele. Assim que o inimigo não pode molestar a esta filha, em se fez o mal ou o bem, pouco ou muito, porque tudo o fez Jesus. E ela, junto com Jesus, esta é a mais pacífica, não está sujeita a ansiedades, não ama a nenhum e ama a todos, mas divinamente pode-se dizer: é a repetidora da vida de Jesus, o órgão de sua voz, o bater do seu coração, o mar das suas graças. Só nisto, creio, consiste a verdadeira santidade. Todas as outras coisas são sombras, larvas, espectros de santidade. No querer divino, as virtudes tomam lugar na ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana, estão sujeitos a estimas próprias, a vanglória, a paixões. Oh, quantas boas obras, oh, quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Deus e de reparar-se porque estão vazios do divino querer, portanto sem frutos. Queira o céu que todos compreendessem a verdadeira santidade. Oh, como todas as outras coisas desapareceriam.
Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos a põem nas pias práticas de piedade, e ai de quem as estorve. Ó, como se enganam, de seus querer não estão unidos com Jesus, e também transformados nele, o que é a contínua oração. Com todas as suas pias práticas, sua santidade é falsa, e se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos, às diversões, a semear discórdia e as tantas outras coisas. Oh, como é desonra esta espécie de santidade! Outros põem a santidade em ir à igreja e assistir a todas as funções, mas seu querer está distante de Jesus. E se vê que estas almas pouco atenção põem a seus próprios deveres. E se são impedidas, se enfurecem, choram, porque a sua santidade lhes vai pelo ar. Lamentam-se, desobedecem, são as chagas das famílias. Oh, que falsa santidade! Outros a colocam nas confissões frequentes, na direção detalhada, em fazer escrúpulo de tudo, mas logo não se fazem escrúpulo de que seu querer não corre junto com o querer de Jesus. E ai de quem as contradiz. Estas almas são como balões inflados, que assim que lhes faz um pequeno buraco, sai o ar e sua santidade se esfuma e caem por terra. Estes pobres balões têm sempre que dizer, são facilmente levados à tristeza, vivem sempre em dúvida e por isso queriam um diretor para eles, que em cada pequena coisa os aconselhasse, os tranquilizasse, os consolasse, mas logo estão mais agitados que antes. Pobre santidade, como é falsificada! Gostaria das lágrimas do meu Jesus para chorar junto com ele sobre estas santidades falsas e fazer conhecer a todos como a verdadeira santidade está em fazer a divina vontade e viver no divino querer. Esta santidade lança as suas raízes tão profundas que não há perigo de que oscile, porque enche céu e terra, e onde quer que encontre o seu apoio, é firme, não sujeito a inconstâncias, a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres e a mais sacrificada, desapegada de todos e de tudo, mesmo das mesmas direções, e como suas raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu, e está tão escondida em Deus que a terra pouco ou nada vê desta alma. O querer divino a tem absorvida nele. Só Jesus é o artífice, a vida, a forma da santidade desta invejável criatura. Não tem nada de seu, senão tudo é em comum com Jesus. Sua paixão é o divino querer, sua característica é o querer do seu Jesus, e o fiat é seu movimento contínuo. Ao contrário, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias, e enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto que parecem voar pelo ar a uma certa altura, quando, tanto que de muitos, os mesmos diretores ficam admirados, mas logo se desengaçam, e basta para fazer esvaziar estes balões, uma humilhação, uma preferência usada pelos diretores em qualquer outra pessoa, acreditando-lhes um roubo que lhes fazem, pois se acreditam as mais necessitadas. Portanto, enquanto se fazem escrúpulo de tolices, depois chegam a desobedecer. É a inveja e a traça destes balões que, roendo-lhes o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar, e o pobre balão se esvazia e cai por terra, chegando a sujar-se de terra. E então se vê a santidade que havia no globo. E o que se encontra? Amor próprio, ressentimento, paixões, escondidas sob o aspecto do bem. E se tem ocasião para dizer, fizeram-se brinquedo do demônio, assim que de toda a santidade não se encontrou outra coisa que um amasso de defeitos, aparentemente disfarçados de virtude. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os males piores desta falsa santidade, desta vida devota sem fundamento, porque está apoiada sobre uma falsa piedade.
Estas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto, estéreis, que são causa de fazer chorar, quem sabe quanto, ao meu amável Jesus, são o mau humor da sociedade, as cruzes dos mesmos diretores das famílias. Pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos. Oh, que diferente é a santidade da alma que vive no querer divino. Essas almas são o sorriso de Jesus, estão afastadas de todos, mesmo dos mesmos diretores. Só Jesus é tudo para elas. Assim que não são suplício para nenhum, o ar benéfico que possuem embalsama a todos, são a ordem e a harmonia de todos. Jesus, zeloso dessas almas, faz-se ator e espectador do que fazem. Nem sequer um batimento cardíaco, um respiro, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus as tem tão absorvida no querer divino que dificilmente podem lembrar-se que vivem no exílio. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.